Bom, pois muito bem. Vamos continuar as nossas meditações a partir dos artigos do Creio. E não é uma coincidência, nós estamos na Páscoa. A Páscoa, afinal de contas, ela dura 50 dias. Aí a gente vai se preparando para Pentecostes. Tivemos a última aula onde tratamos de Maria, tratamos de José, falamos do menino Jesus, falamos de tudo isso. E depois falamos da missão de Jesus. Quer dizer, do que Jesus fez, dos milagres, da convocação dos apóstolos, das suas palavras, das suas parábolas, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, dos sinais ao qual ele foi deixando e apresentando a sua doutrina, assim vai dizendo a palavra. É claro que isso não é que não ia acabar bem, mas isso ia incomodar alguém. Ainda mais quando, se a gente lembrar, lá no começo da missão de Jesus, para a missão de Jesus se iniciar, alguém já tinha percebido que tinha alguém diferente ali no caminho. Não tinha certeza exata de quem era ele. Parece que havia uma dúvida na cabeça do demônio. Se ele era aquele que era o prometido, que estava nas profecias. Vocês vão lembrar, eu mandei para vocês das 18 profecias. Eu mandei em PDF. Se precisar, mando de novo, viu? Depois qualquer coisa vocês mandam lá no grupo, mas eu acredito que eu mandei. As 18 profecias que está no livro Jesus é Deus, e o padre faz toda uma meditação, ele faz 5 palestras, ou ele chama de conferências, devia ter sido um pouco mais longa. Fizeram a transcrição dessas palestras, e lá ele mostra as 18 profecias que elas têm uma distância de 1.500 anos, da primeira para a última. Então essas pessoas não se viram, não conversaram umas com as outras, e essa profecia foi falando daquele que viria para salvar a humanidade e tudo mais. Então quando Jesus chega, o demônio fica de olho. Aliás, ele ficou de olho em todos os profetas, para que não acontecesse de que um deles fosse, porque realmente eram homens que se tornaram bem-aventurados. Algumas pessoas não sabem, mas, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Moisés e Elias têm dia próprio no calendário da igreja, como santos, porque realmente foram homens de santidade. Então o profeta Elias tem o dia dele. Tem outros profetas que também têm dia no calendário. Mas Elias fica muito claro, porque Elias é considerado o primeiro carmelita. Então eu teria que pegar a data, mas eu pego a data e passo para vocês no grupo. Tá? Porque é legal isso, mas muita gente não sabe. Tem o dia de Moisés, tem o dia de Elias. E Elias é considerado o primeiro carmelita, porque ele ficou no Monte Carmelo. Ele ficou no Monte Carmelo. Todos esses homens prepararam o homem, não só os profetas, mas os reis. Então, os reis prepararam, os profetas prepararam, os juízes prepararam, Moisés preparou. Abraão já inicia essa preparação, isso já está prometido lá no começo em Gênesis, quando falei para vocês de Adão e Eva. E da primeira batalha do homem, o primeiro homem, contra o demônio. E que, feliz culpa de Adão, que isso aí vai dizer o exulte, quem pega lá na vigília pascal fala, feliz culpa de Adão, porque é através dela que nos trouxe o Salvador. Então, a partir daquilo que era mal, a partir do pecado, superabundou a graça. A partir do que seria uma desgraça para o homem, porque a partir de Adão, o pecado original
vai vir transmitido a toda a humanidade está perdida, nós perdemos o céu está fechado para nós. Deus imediatamente promete que vai vir a descendência da mulher e que vai resolver isto. Num outro lado, a gente pode analisar de uma outra maneira. O sacrifício que se fazia para a expiação dos pecados era feito com sacrifícios de animais. Se for pensar até em outras religiões, você tinha até sacrifício humano para aplacar a ira divina. Mas nenhum sacrifício realmente era um sacrifício que apagava o pecado. E aí, falando pecado, é o pecado do mundo. Esse na origem mesmo, o pecado original. Esse que é a representação de todos os pecados. Representação na qual ele é como se fosse o pai de todos eles. Todos os outros pecados surgem a partir dele. Então, esse orgulho dentro da alma do ser humano tirou aí essa... Por isso ele nem é chamado de orgulho, porque o orgulho realmente é o maior pecado. É o pecado que o demônio teve, quando a gente contou a história. E podemos dizer que quem inventou o pecado é uma invenção angélica. Nenhum sacrifício que era feito expiava verdadeiramente o pecado da humanidade. Precisaria que os homens se sacrificassem de tal maneira que isso gerasse realmente uma verdadeira redenção da humanidade. Mas não tinha homem suficiente. Como eu também já expliquei, mas torno a explicar para a gente clarificar essa ideia, esclarecer mesmo, o homem, quando cai no pecado, ele cometeu podemos chamar assim, um crime contra Deus. Se eu cometer um crime contra uma pessoa, existe uma pena específica ao qual é necessário que eu pague. Tal culpa, existe tal pena. E existe um tempo, então. Mas e quando esta agressão, este crime, atinge aquele que é eterno? Qual é o tamanho do crime? É um crime eterno. É uma pena eterna. Então o homem estaria fadado à condenação e não à salvação. Aquilo que inicialmente, quando eu contei de Adão e Eva e daquilo que seria uma tendência para toda a humanidade, de que nós permaneceríamos nessa terra, estaríamos de certo modo em prova, mas como teríamos todas as nossas faculdades perfeitas, provavelmente viveríamos para a verdade, o que já nos atrapalha hoje, porque isto não é assim. Porque ainda que a redenção tenha vindo na nossa alma, nós ainda temos o corpo que ainda nos atrapalha por conta das paixões, mas o corpo não é mau, o corpo está afetado pelo pecado original. E ele só terá esta redenção também no juízo final, o corpo. A alma a gente fala na próxima aula. Na verdade a gente fala não na próxima. Na próxima a gente vai falar... pode ser que seja na próxima aula. Vamos ver. Vai depender do tempo. E então, nós temos esta situação. A humanidade nasce, cresce, morre e não vai para o céu. Vai para outro lugar. Eu vou usar o termo lugar porque senão vai ficar muito complicado. Vamos só entender assim. Não vai ser levado para junto de Deus depois do pecado original. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Carta de São Paulo aos Romanos. Pronto. Acho que é Romanos 12. Não sei. Eu não sou tão nessas horas para lembrar todas as passagens assim. Mas todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E privados da glória de Deus é necessário
que algo nos tire dessa privação. Então, o plano de Deus é ele se fazer homem e vir a este mundo para pagar esta dívida que nós não temos como pagar. Isso aí é aquela parábola que Jesus conta do rei misericordioso. O homem tinha uma dívida impagável. Aí ele fala um valor absurdo, né? Tipo trilhões, né? Vamos para nós hoje, porque hoje já existe bilionário, já tem até trilionário, né? Então, trilhões de trilhões o cara devia pro rei. O cara, não tem como pagar. É impossível eu pagar. A pessoa não conseguia. E aí ele fica diante do rei, pede perdão. O rei fala assim: você não me deve mais nada, fique em paz, vai embora. Perdoou uma dívida gigantesca. Ele sai, encontra um colega que devia acho que 10 conto, 50 conto, pega o cara pelo colarinho, aperta o pescoço, fala: paga o que me deve. Fica batendo no cara. Um soldado viu, falou: o cara que você foi misericordioso estava esmurrando o outro ali porque o cara devia 50 conto para ele. Então chama ele aqui. Mas peraí, por que eu fui misericordioso com você? Por que você não foi com ele? Então agora você vai preso. E você vai ficar lá até pagar o último centavo. Você não vai sair de lá. Então, a gente precisa ser misericordioso. Nós estamos nessa situação desse homem, com as nossas incoerências. Se a gente não pega alguém pelo colarinho, a gente muitas vezes é ingrato. Então, de certo modo, o que passa naquele homem foi uma ingratidão, né, de não agir com o mesmo coração, com a mesma gratidão do rei. E às vezes falta isso em nós. Então, nós estamos aqui para entender o que foi então toda essa parte da paixão. Vamos lá. O que nos ensina, né, esse artigo? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele nos ensina que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e morreu no madeiro da cruz, da qual foi descido e no fim sepultado. É isso que é paixão, morte, e daqui a pouco vem a ressurreição, para confirmar tudo o que aconteceu na sua morte, o resultado da morte. Quem assistiu o filme A Paixão, tem alguns detalhes ali que não podem passar despercebidos. Depois eu vou lendo aqui para a gente ir completando, mas eles não podem passar despercebidos. Primeiro, aquilo que eu disse, que o diabo primeiro tentou Jesus. Se não é o Filho de Deus, então pula daqui, né? Transforma a pedra em pão, né? Me adora, essas coisas. E Jesus só cortando ele, né? E aí ele passa o tempo, os demônios vão se manifestando, tanto que Jesus tira demônio de um e de outro, né? Manda para os porcos, né? Nosso nome é Legião e tudo mais. Eis que, quando chega, né, quem assistiu o filme A Paixão vai pegar esses detalhes, logo no começo Jesus está lá tá ali já sofrendo, né? Porque o que aconteceu no momento em que ele chama todo mundo para orar, né? Depois da Santa Ceia, ele chama todo mundo para, vem orar, tal. Ele fala: eu estou sentindo as dores da morte, meu coração está aflito. Ele começa a sentir a aflição, começa a sentir tudo mais ali no Monte das Oliveiras. Aquilo foi o despertar das paixões mesmo. Imaginem assim, né? No corpo. Por isso que ele começa a suar sangue.
E quem assiste o filme vê que Satanás começa a andar ali e olhar para ele. Mas quem é você, afinal? Por que você não quer largar isso daí? E aí ele começa: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele fala: não, mas faça a sua vontade. Meu prazer é fazer sua vontade. Né? Lembrando do salmo de hoje. Ao mesmo tempo é aquela luta. Então é um momento de medo mesmo, o sangue saindo de medo. As paixões estão ali borbulhando. É lógico que, mesmo com as paixões borbulhando, com as sensações, ele não se rende a isso e vence as tentações ali, que vêm até ele. Então, Jesus é vencedor, porque em momento algum, né? Mas ele é Deus. Sim, mas ele permitiu até que essas paixões humanas aflorassem ali, e ali ele disse não. Então, ele esteve... nessas horas a gente precisa entender a humanidade de Jesus. Ele viveu tudo que nós vivemos, só não o pecado. Então ele teve os sentimentos. Né? A gente costuma dizer, Jesus chorou diante de Lázaro, da morte do amigo. Jesus chorou, veja como ele... tem o comentário de fundo, veja, olha como ele o amava. Ele gostava muito de Lázaro. Então, né, não é uma pessoa apagada das paixões. Eu não gosto daqueles Jesus, daqueles filmes que Jesus parece uma estátua, assim. Tudo ele tá só assim, né? Com aquela reação que parece uma parede, né? Reação zero, como se fosse, sei lá. Né? Mas também, né? Só para, né? Eu só vou falar porque o pessoal começou a falar, eu não assisti a série, então como comentaram para mim do que aconteceu, eu só preciso fazer uma correção. Caso você tenha assistido a série The Chosen, a cena do nascimento de Jesus com Nossa Senhora está errada. Porque Nossa Senhora não sentiu nenhuma dor de parto, tá bom? Né? E o ímen permaneceu intacto. A gente meio que deu uma explicada, mas só para reforçar, tá? Permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento, não teve as dores de parto, por quê? Porque ela foi concebida sem pecado original. Bom lembrar que as dores do parto são consequência do pecado original. Então, por que a gente fica doente? Por que a gente sente dor? Por que a gente soa e cansa depois do trabalho? Pecado original. Então, o pecado não é o trabalho, não é ter filho. Né? Que hoje em dia já tem gente que acha que é um castigo ter filho, né? Vocês já devem ter ouvido umas atrizes meio doidas aí falando: eu tive filho, mas me arrependo. Eu falo, meu Deus do céu. Tanta gente aí querendo ter filho e você reclamando. Você praguejando da graça, ter a oportunidade de fazer um milagre, você e seu marido, e vocês estão reclamando. Olha o milagre na sua frente, você olha o milagre e ainda reclama das coisas, pô. Isso é terrível. Né? Eu sei porque tem pais e mães aqui, eu sei o quanto vocês valorizam os filhos de vocês, vocês sabem a bênção que é. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu vejo o trabalho que a minha irmã tem com o Gabriel, mas eu sei o quanto ela ama aquele menino. Né? Então eu sei o valor que vocês dão para os filhos de vocês, né? E quem é tio aqui sabe o quanto é legal ter sobrinho. Então eu falo mesmo. Então, triste, né? A gente vê as pessoas. Então, só para elucidar esse caso, eu fiquei sabendo desse erro, é um erro, mas pode acontecer em qualquer série. Muitas vezes as narrativas de filmes é mais ficção, não dá para ficar levando também tudo a sério. Eu acho que o pessoal também às vezes exagera. Né? Não assista. Né? Não é bem assim. Vamos seguir. Mas o filme A Paixão, ele foi feito um estudo muito aprofundado. E eles colocaram alguns símbolos no momento da crucificação, no momento em que Jesus está caminhando com a cruz, o olhar de Nossa Senhora, que as nossas procissões, quando fazem encenações, colocam a Maria chorona, né? Maria não, se você assistiu o filme A Paixão, você sabe. Quem é que está se descabelando? Maria Madalena e Maria de Cleofas. E o João também está meio já com a boca aberta. Mas Maria chora, mas é um negócio... Você vê um equilíbrio emocional. Essa é a diferença. Lembra quando eu falei de Adão e Eva? Existe um equilíbrio emocional em Maria.
ela fica triste. Jesus ficou triste. Ela sente a dor. Jesus sentiu a dor. Mas é diferente da gente. Você tem que entender que já existe. Não dá nem para falar que tem os 7 dons do Espírito Santo. Já está acima, né? Já tem os dons em plenitude ali do Espírito Santo. O negócio está agindo com total equilíbrio. Existe um equilíbrio emocional. Então, é lógico que ela sofre. Tanto que tem a cena assim que ela olha, ela beija os pés de Jesus na cruz, né? Isso aí lá no filme. Mas tem uma cena que é interessante e muita gente não percebe, que o demônio passa o tempo inteiro andando enquanto Jesus está segurando a cruz e ele está ali só olhando para Jesus. Tem uma cena que inclusive fica o diabo e fica Maria do outro lado, quase que um olhando para o outro. As duas descendências ali, né? E Jesus no meio. Mas tem uma cena que Jesus está carregando a cruz e ele olha e o demônio começa a olhar para ele com uma cara meio de sarcasmo. E ele tá com alguma coisa escondida assim. Daqui a pouco vira ter um bebê horroroso, né? Muito feio. Aí eu ficava, meu, o que é isso? Por que colocaram o diabo com um bebê no colo? Um bebê feio pra caramba, né? Não era um negócio bonito, era um negócio feio. Mas ainda assim, ele pegando com todo carinho aquele bebê. O que foi que ele fez? Qual é a ideia, qual é a sacada do filme? A sacada é como se o diabo dissesse para Jesus assim, tá vendo? Você diz que é filho de Deus e o meu filho, ó como eu cuido. E o seu pai cuida de você? Então eu falei, meu, que sacada. Eu passei anos, eu acho que o filme é 2004, 20 anos sem saber disso. Não sabia. Que coisa incrível. Então é como se fosse uma provocação, é um sarcasmo do demônio. Continua tentando Jesus mesmo na cruz, tipo, larga daí. Não foram só as palavras dos homens. Desce da cruz, crucifica, preferimos Barrabás. Né? Ele apanhar, ele ser chicoteado, ou até antes mesmo. Né? Ele levar a soco e falar, vai profeta, fala quem te bateu. Mais do que isso, mais do que as dores físicas, a dor espiritual foi muito maior. E ele sentiu essa dor. E que dor é esta que Jesus sentiu espiritualmente? Aquilo que João Batista apontou e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, João Batista é o último profeta. Antes da vinda, antes dele, né? É o último profeta. Nós podemos dizer que o Antigo Testamento termina com João Batista, tranquilamente. E começa em Jesus o Novo Testamento. Termina e começa em família isso. Ele já afirma para nós que eis aquele sacrifício que eu falei. Não tinha sacrifício nenhum antes que pudesse aplacar essa ira divina. Mas esse cordeiro, esse sim, vai aplacar a ira divina. Vai resolver essa questão do pecado. E agora sim nós vamos ser remidos. O sangue dos cordeiros, dos bois, das pombinhas, das rolinhas, nada disso resolveu. Este cordeiro vai resolver. Né? Aquele sacrifício, né, que Abraão ia fazer, sacrificando seu filho e depois aparece um cordeiro, agora é a prefiguração, agora é a figura real que vai realmente se sacrificar. Né? O filho de Abraão são os filhos de Deus, somos nós. Então éramos nós que tínhamos que ser sacrificados. Mas mesmo assim isso não ia pagar. Mas ele dar-se, ele vai fazer verdadeiramente esse sacrifício. O que quer dizer a palavra padeceu? Padeceu exprime todos os sofrimentos suportados por Jesus Cristo na sua paixão. Aí vem aquelas dúvidas, né? Jesus padeceu como? Ele padeceu enquanto Deus ou enquanto homem? Né? Porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sofreu Deus e homem? Como é que sofreu? Sofreu Jesus sendo Deus ou Jesus sendo homem? Né? Porque essas coisas não são inseparáveis. A divindade de Jesus não sai dali, permanece ali. Mas
Quem sofreu? Quando a gente fala, né? Quem? Jesus padeceu enquanto homem somente. Então, só o homem sente, só a parte humana sentiu dor. Porque enquanto Deus não podia nem padecer, nem morrer. Deus é eterno, imortal. Deus não sente dor. Deus tem. Os sentimentos, muitas vezes, nós os exprimimos, né? Na Bíblia, exprime lá que Deus ficou enfurecido. Mas isso é uma alegoria humana. Né? Nós estamos fazendo alguma coisa para poder fazer uma compreensão daquilo, né? Da manifestação de Deus diante das coisas. Que espécie de suplício era o suplício da cruz? Por que Jesus foi crucificado? Porque naqueles tempos era o mais cruel e ignominioso de todos os suplícios. Hoje seriam outras formas, podia ser o fuzilamento, podia ser cadeira elétrica. Quem foi que condenou Jesus a ser crucificado? Foi Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o qual, no entanto, reconhecera a sua inocência. Ele reconheceu que Jesus era inocente. Isso não só quem, né? Se você leu toda a narrativa, se você acompanhou também, não só leu a narrativa na sua casa, mas acompanhou também nas últimas semanas aí, Missa de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e aí o Sábado de Aleluia, vê toda essa narrativa da salvação. E viu em Ramos e Sexta-feira toda a narrativa da paixão. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, Lucas e principalmente João, depois está narrado. A gente cada ano acompanha um, mas todo ano a gente acompanha João. E aí vê que ele fala, mas que culpa esse homem tem? Ele não fez, não vejo nenhum problema nele. E fica aquelas pressões políticas. Olha, se você concorda com ele, você não é amigo de César. Porque César que é o rei, ele está se fazendo rei. Olha, porque quando falaram assim, ele quis se fazer Deus. Eu falo, isso é um problema da religião de vocês, não tem nada a ver. Então, ele quis se fazer rei. Já que não dá na via religiosa, vamos jogar para a via política. Porque a gente não pode matar o cara, precisamos fazer o governador matar. Então vamos falar outra coisa. Vamos para o lado político. É fazer rei. Olha só que coisa. E aí ele condenou. No fim ele vai lá, lava a mão e fala, bom, vocês querem mesmo, né? Então, não, vamos pensar uma última coisa aqui. Vocês estão vendo aqui o homem, eis o homem. Não. Então, mas eu tenho ele, eu posso libertar um. Eu tenho ele e tenho Barrabás. Quem que vocês querem? Barrabás, solta Barrabás. E soltaram Barrabás e deixaram Jesus, o inocente, ser assassinado. Aí vem a pergunta, o Pilatos, governador da Judeia, reconheceu sua inocência, mas cedeu às ameaças dos judeus. Foi covarde. Esse é o pecado de Pilatos. Foi covarde. Mas ele não poderia se livrar, Jesus Cristo não poderia se livrar das mãos dos judeus ou de Pilatos? Sim, Jesus Cristo poderia livrar-se das mãos dos judeus ou de Pilatos, mas reconhecendo a vontade do seu eterno Pai, era que ele padecesse e morresse para a nossa salvação. Submeteu-se voluntariamente até saiu ao encontro dos inimigos e deixou-se espontaneamente prender e conduzir à morte. Ele mesmo dizia, destruir o templo em 3 dias eu vou levantá-lo. Mas ele estava falando do seu corpo. A própria Escritura fala isso para nós. E foi o evangelho de uns 3 domingos atrás. Que é do 5º domingo da quaresma. Ele fala, destruir esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Mas esse templo levou um maior tempão aí para construir. Você vai construir em 3 dias? Ele estava falando dele. O templo é ele agora. Não é mais o templo. Mas é lógico que o templo é necessário. Quando a gente chega nos sacramentos, inclusive depois eu falo sobre os sacramentos. Mas era necessário isso. Ele estava falando de si e ele vai padecer na mão dos judeus. Ele vai permitir ele mesmo, quem pega lá os evangelhos de segunda e terça-feira da Paixão e o de quarta, o de segunda ele vai nos amigos. Ele encontra lá Maria de Betânia,
Marta e Lázaro. Vai lá na casa deles. Então tem lá a conversão para valer de Maria de Betânia. Na terça, ele já começa a falar que alguém vai traí-lo. Na quarta é a traição. A traição acontece, a traição de Judas acontece. E ao mesmo tempo que a traição de Judas acontece uma outra coisa. Judas vai lá oferecer Jesus por 30 moedas de prata. E Pedro está contando vantagem. Dizendo assim, não, eu vou contigo aonde o Senhor for. Se for para morrer junto, morrerei. Nós daremos a vida, não permitiremos e tal, e tal, e tal. E Jesus fala, antes que o galo cante, você vai me entregar. Você vai me trair. Ou em algumas, acho que em outra passagem diz assim, o galo cantar 3 vezes, você vai ter me traído aí. Você vai ter me negado. Traído e negado no caso. Você vai negar até que me conhece. Não. Porque eu posso. Bate no peito. Se acha o bonzão. Do outro lado nós temos Judas. Judas que na segunda-feira solta uma frase muito engraçada, Assim, muito engraçada não, muito comum das pessoas muitas vezes, A mulher tá lá, Maria de Betânia, derramando o perfume de nardo puro. Nardo puro é um perfume caríssimo. Caríssimo. Eu não sei qual é o perfume, eu não entendo nada de perfume, absolutamente nada. Então eu não tenho nem como dizer para vocês uma marca, importada, que seja muito cara para falar, era uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas por que ela usava um perfume caro? Isso eu sei. A Maíra sabe. Então depois ela escreve aí o nome de um bem caro. Por que ela usava Chanel? Por que ela usava um bem caro? Pelo seguinte. O nardo era um perfume forte, muito cheiroso, de alto valor, porque o local onde Maria de Betânia, não confundir com a Maria Madalena, ficava, Maria de Betânia era prostituta. Então muita gente confunde as Marias. Será que Maria Madalena era prostituta? Há a possibilidade que sim, há uma possibilidade que não. O Evangelho menciona que ela era uma mulher que tinha 7 demônios, ou seja, ela estava num pecado muito grave e que Jesus a teria libertado. Mas a Maria de Betânia fica claro que ela era prostituta. De quê? De leproso. Por isso um perfume caro, porque uma pessoa que tinha lepra muitas vezes perdia a sensibilidade nasal e não conseguia sentir cheiro. Igual muita gente que pegou Covid e depois não conseguia, ficou um tempo sem sentir, perdeu a sensibilidade do olfato e não sentia cheiro direito. Caso dessas pessoas. Então ela colocava um perfume forte, porque aí, mesmo se ele tivesse alguma dificuldade, ele sentia. Então era um perfume caríssimo. Aquilo ali era o preço do pecado dela. É o resultado do pecado, porque ela, pelo jeito, devia ser muito bonita, devia ser muito atraente, devia chamar muita atenção, e ainda uma mulher cheirosa. Lógico que os homens ficavam malucos. E ela tinha um irmão que era leproso. Então por isso eles viviam em Betânia. Betânia está separada, apartada de Jerusalém. As pessoas que viviam em Betânia, principalmente, tem que se entender assim. Todo mundo, beleza, você é irmão, mas você não tem. Só que você é irmão de um leproso. Você também é maldito. Então você não pode pertencer à cidade. E quem é leproso tinha que colocar um sininho no peito. Por isso que eles ficam afastados. Mas Jesus é amigo deles e ia lá. Essa é a diferença. Enquanto os outros falavam, esse é um impuro, o Jesus vai para purificar os impuros. Peraí, você é impuro, mas eu estou aqui para te encontrar. Ele veio para nos encontrar, para nos salvar. E para acabar com essa hipocrisia. Porque, peraí, todo mundo aqui tem pecado, meu amigo. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então não tem essa de vocês vão fazer separação do puro e do impuro. Por que isso acontecia?
né? Eu vou avançando em algumas coisas, vou lembrando de alguns temas e vou trazendo aqui para vocês. Por que isso acontecia? Se vocês lembrarem do escrito de Jó, o escrito de Jó é uma crítica a essa postura, a essa teologia maldita e que muitas vezes se configura no cristianismo de hoje, às vezes na nossa igreja, às vezes nas outras. Por quê? Existe uma teologia chamada teologia, não é da prosperidade não, é teologia da retribuição. O que dizia a teologia da retribuição? A teologia da retribuição dizia assim, que se você tem alguma doença, é porque você tem algum pecado. É porque alguma coisa errada você fez, então você tem algum pecado. Se você não fez o pecado, foi seu pai e sua mãe, mas veio da sua família. Então a sua família, você e todo mundo que convive com você e os seus descendentes são todos uns impuros. Estão na impureza, estão na desgraça, então vocês têm que ficar apartados, porque senão você vai trazer desgraça para mim. Então você tinha várias dessas situações. Era a lepra, né? E não só a lepra. Diz que as pessoas quando tinham às vezes marcas no rosto, espinha, né? Todas essas marcas e coisas que saíam sangue, né? Coisas que saíam sangue, isso mesmo, como se carregasse o pecado do familiar, como é maldição de família. É isso mesmo. Mas assim, o cara tem umas marcas no corpo. Tem alguma chaga. Então isso aí é impuro. Nossa, não. Coisas que saíam sangue? Não, isso é impureza. Por isto, eu já falei coisa que saía sangue, por isto que a mulher tinha que ficar fazendo purificação por 7 dias. Entenderam? Porque a mulher era impura para eles. Porque ela tinha tinha não, né? Tem o período da menstruação, então nesse período, não tem sangue saindo, ai credo. Eles têm um problema com esse negócio, né? E aí era impura. Não era só uma questão de... mas os termos machismo e feminismo é uma coisa muito ruim pra gente usar. Por quê? Porque isso é muito novo. Isso é muito moderno. Entendeu? Não dá pra... Fica muito anacrônico o termo. Fica muito fora de coisa. O que tem que fazer é entender assim, não é uma coisa boa, né? De forma alguma. É que se eu utilizo essas palavras, eu posso acabar indo para outros caminhos também, né? Porque quando a gente começa a explicar, por exemplo, o que a Sagrada Escritura fala sobre o casal, né? Sobre o homem e a mulher, a posição de cada um, também acabam algumas pessoas dizendo, aqui há um machismo, sei lá, por causa da palavra submissa e tal. Então é um problema isso. Cria-se um problema, porque tem toda uma doutrina anticristã aí, né? Então eu nunca uso esses termos, né? Eu sempre falo pro pessoal, eu acho que até em conversas nós já disse, o machismo é um problema, o feminismo é um problema, e ambos precisam de uma cura. Nós precisamos ter verdadeiramente homens e verdadeiramente mulheres. Homens masculinos e viris, e não brucutus idiotas. E nós precisamos ter mulheres femininas e belas, né? Porque a beleza provém muito mais das mulheres, vamos ser sinceros. Né? E o Binho concorda comigo. E se não concordar, você concorda porque você é clubista. Você torce pro mesmo time que eu. Você também é tricampeão paulista. E vamos que vamos. E vamos lá. Né? Então, assim, é mais fácil nós trabalharmos para este bem, né? Para que os homens possam verdadeiramente ser homens e as mulheres possam verdadeiramente serem mulheres e serem valorizadas por aquilo que elas são. Então, é muito complicado esses termos. Quando a gente pega termos muito novos... Eu vou pegar um outro exemplo, porque eu ia falar de Judas ali no começo, né? Eu vim para essa teologia da retribuição para explicar Maria de Betânia, mas eu vou chegar em Judas e aí eu vou dar uma explicação agora. Então essa teologia da retribuição colocava a mulher como também a mulher, né? A mulher, o que tinha alguma deficiência,
o que tinha alguma doença e essa doença pareciam marcas físicas, até um raio de uma espinha na cara era considerado uma lepra. Então a pessoa era um impuro enquanto tinha espinha. Depois que passava, não, agora você não está mais impuro. Aí tem que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote fazia a cartinha que ele não era mais impuro, pronto. Né? É só vocês lembrarem lá dos 10 leprosos. Jesus fala, vai se apresenta ao sacerdote. Eles iam caminhando, quando iam caminhando, a lepra foi saindo deles. Aí eles chegam lá, recebem a carta de autorização, porque agora eles não são mais impuros, não precisa mais usar sininho nem nada, mas só um volta para agradecer. Tem essa passagem, né? E aí a gente tem o Judas lá parado, vendo a mulher entregando seu pecado, e ele fala assim, esta mulher está fazendo um desperdício, porque ela poderia muito bem pegar o dinheiro deste perfume e dar aos pobres. Teria muito mais valor. Aí Jesus fala assim, ó, não teria mais valor não. Pobres sempre tereis, mas a mim vocês não vão ter sempre. Ele estava falando por causa da morte. Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. É isso que ele fala. Então, isso aí é quase que a pré-figuração que vai acontecer em breve. E que nós, na Nossa Senhora Aparecida, a gente viu lá no final o pessoal fazendo o quê? O corpo do Senhor, depois da procissão, e o pessoal passa o perfume, né, sobre o corpo dele para cobrir agora também com o pano que vai ficar sobre ele. Então, esse simbolismo que vai ter. E Judas era o cara que cuidava das finanças. Muita gente não sabe, Judas era um zelote. Quem são os zelotes, afinal de contas? Os zelotes são um grupo. Aí eu vou usar um termo que a gente só para entendimento, só para você entender. É como se fosse um grupo de guerrilheiro. Que é o quê? Por que esse grupo surgiu? Por que eles faziam ataques a romanos? Matavam soldados romanos, faziam um ataque aqui, um outro ataque ali. Nessa ideia do guerrilheiro, do terrorista. Nessa ideia. Né? Quando a gente pega um termo atual para jogar para lá, o negócio fica um pouco complicado, porque a gente não tinha ainda essas coisas. Quer dizer, não dá para considerar. A gente pode fazer por, né, igual. Pode se considerar um machismo? Pode. Pode se considerar um revolucionário? Pode. Nesse sentido, sim, mas tem que tomar um cuidado na hora da linguagem aí. Mas é nesse sentido. Por quê? É só a gente lembrar que o povo de Deus foi retirado de sua terra várias vezes, desde Babilônia, Assíria, Grécia, Roma. Então, o negócio já durava mais de 500 anos, com vai e vem um, e vem pagão, e vem coisa. Um grupo de judeus começou a ficar com muita raiva disso. Pô, mas a gente tem que ficar apanhando todo mundo? Que revolta! Então eles começaram a se armar. E aí formou um grupo de gente mais firme para a batalha. E Judas Iscariotes era um desses. Então, qual que era a teologia na cabeça de Judas Iscariotes? E que, se você for ver, não era muito diferente da de Pedro. Não era diferente, por exemplo, dos discípulos de Emaús. Porque eles falavam assim, a gente esperava que ele viesse restaurar Israel. Mas que restauração é essa que esse pessoal está esperando? Eles estavam esperando um Jesus libertador, mas não um libertador do pecado, um libertador político. Então, nesse sentido, né, o pessoal estava imaginando, sei lá, alguém que vem, né, se tornasse agora o rei de Israel, acabasse com Pôncio Pilatos, acabasse depois com o Império Romano para valer e depois tomasse o mundo. Então o povo de Deus ia dominar o mundo. Né? Na mesma ideia do que Alexandre o Grande fez. Mas não era esse o plano de Jesus. Mas esse era o plano de Judas. Judas tinha certeza que entregando Jesus, ele ia provocar para que eles pudessem levantar as armas e lutar contra o Império Romano. Ele tinha certeza. Né? Pedro
Por isso que Pedro está batendo no peito e dizendo, não, eu vou lutar contigo e tudo mais. E ele não estava mentindo. Que aí agora a gente volta para o Horto das Oliveiras. Vamos voltar para o Horto das Oliveiras que eu tinha falado lá. Jesus estava rezando, suou sangue, Pedro dormiu, Tiago dormiu, João dormiu. Ele vai lá, acorda eles, de novo eles voltam a dormir, e depois ele fala, não, ó, levanta. Chegou a hora. Os outros apóstolos chegam, chega Judas com os soldados. Queremos Jesus de Nazaré. Eu tô aqui. Eles, como? Tipo, fala caiu por terra, né? Então, peraí, como assim? Como assim? É você? Gente, se cair, eu mando o link para vocês, tá? Deixa eu já até ficar no esquema aqui. Porque vai cair. Então, eles já estavam todos... Acharam estranho, né? Peraí, nós estamos chamando e ele já está se apresentando. Como assim? Não, mas eu disse que sou eu. Eu sou Jesus a quem vocês estão procurando. Vocês estão procurando quem? Jesus de Nazaré. Então, eu já disse que sou eu. Eu tô aqui. Não era comigo que vocês queriam? E aí, Judas achava, e não só Judas, os apóstolos, como um todo, achavam que o negócio ia ser aquilo. O que aconteceu na hora que pegaram Jesus? Começam, empurram, vai para cá, vem para lá. Pedro tira a espada e vral, dá na orelha do Malco, do soldado, né? O pessoal, alguns deram o nome lá, o nome dele era Malco. Então, eles estavam com coragem para enfrentar. Se Jesus falasse assim, chegou a hora, vamos para cima. Eles iam lutar até o fim, eles iam dar a vida. Quando Jesus fala, não, pera, parou todo mundo. Parou todo mundo. Então ele pega e fala, parou todo mundo. Pera aí. Não, eu tô aqui me entregando. Eu dou a vida. Não é vocês que vocês só estão aqui, mas eu tô entregando a minha vida. Eu entrego livremente. Não precisam fazer nada, Aquilo provoca um medo. E aí o que diz? Que todos os apóstolos se dispersaram e correram. E qual foi a reação de Judas? Para provar o que eu estou dizendo, ele falou, eu entreguei o sangue de um homem inocente. Porque ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa, entregando Jesus para agora ter a posse do reino, mas um reino físico. Por isso que toda teologia que vem com mascaramento político, no sentido de que Jesus veio fazer revolução na terra, né? O reino é aqui, ou até, sei lá, fazendo comparação com ações políticas que algumas podem ser boas, mas é muito complicado você pegar e dizer que existe um plano político. Olha, nós vamos formular este plano aqui realmente um plano de acordo. Pode ter, né? Podem existir e existiram políticos cristãos, tá bom? Mas me preocupa muito, ainda mais hoje, com tanta ideia ideológica na cabeça desses políticos, as medidas serem baseadas no evangelho. A grande maioria não é. Você escuta o cara falando e daqui a pouco você vê o cara defendendo aborto. Você fala, você tá de brincadeira comigo, né, meu velho? E isso não é só no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, até para sair um pouco do Brasil, antes da eleição de 2020, o Biden se declarou católico. Pois o Biden, quando assumiu o poder, uma das primeiras medidas dele foi retornar a verba para a Planned Parenthood, que é o quê? É um instituto que cuida de laboratórios e clínicas de aborto no mundo inteiro. Então, que adianta declarar-se cristão se você não é em ato? Então, muitas vezes, a política acaba usando a religião, as religiosidades, as outras crenças,
Não, ele não virou a casaca, ele é vagabundo mesmo. Ele é pedófilo. Só para completar a história, o Biden é pedófilo. Procurem vídeos do Biden abraçando criança e veja se não é esquisito. É um cara estranho, né? Ah, mas o Trump é maluco. Parece ser maluco, mas não é pedófilo. É, parece ser meio doido, mas não é pedófilo, né? Então, esse cara tem algum problema. Mas os americanos que cuidem de Biden e Donald Trump. A gente já tem muito político maluco aqui para cuidar, né? Mas assim, só para ficar claro. Mas a gente acaba tendo algumas teologias, como a mais famosa, que o pessoal sempre menciona, a teologia da libertação, que fica tentando tornar Jesus um revolucionário político. E criar aquilo que eu falei de uma linguagem, porque está do lado dos pobres, porque tem que haver uma como é que é? Opção preferencial pelo pobre. E a princípio, quando você escuta, você fala, ué, tá certo. Porque nós, como cristãos, a gente precisa cuidar de quem não tem condição de fazer algo, né? O princípio da misericórdia. Tá certíssimo. Só que quando você começa a acompanhar o processo, começa a acompanhar quem está por trás e começa a acompanhar o que essas pessoas fazem, o que elas declaram efetivamente, você começa a ver que existe um plano político que não tem nada a ver com a igreja até. Só tem alguma coisa errada, né? E isso é muito ruim, né? Exatamente da boca de gente assim que você começa a ver esses teólogos perdendo a fé, né? A gente, assim, eu não sei o quanto a Maísa viu, né? Que a Maísa tá mais próxima da minha idade, Maíra mais nova, o Binho mais novo, Lali também, né? Dos que estão aqui hoje, né? Minha irmã também, minha irmã acho que tem a mesma idade, é um ano a menos. Se você viu como era a igreja, e assim, eu não vou falar anos 80 porque eu não estava, mas anos 90 é consequência do 80. E a gente via algumas coisas e alguns cantos. O pessoal reclama de missa hoje, fala de uns absurdos, posta na internet. Tem loucura? Tem loucura. Mas vocês não fazem ideia do que se fazia dentro de missa, né? Nada tinha a ver com nada. A começar, se a gente pegar dos padres, os padres sequer usavam casula. Os padres estavam sempre de estola. Sempre. Só. Era túnica branca e a estola. Só, mais nada. Os cantos. Tem gente que reclama dos cantos hoje. Acho que tem muita coisa para melhorar. Mas assim. Pensem assim. Nenhum canto litúrgico. Não tinha nada a ver. Direto os caras inventavam, vamos fazer evangelho encenado. Aí o padre não lia o evangelho, o pessoal fazia uma peça de teatro na frente. Aí o povo sentava, né, porque senão não conseguia ver. Todo mundo sentava para ver a encenação teatral do evangelho. Então vão imaginando aí na cabeça de vocês, assim. Quando também não tinha alguma outra peça de teatro ao final para falar de alguma coisa. Era um fuzuê, né? O pessoal reclama de canto, vocês não imaginam Glória. E eu não estou falando Glória porque cantava ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não. Né? Tinha um que era... como é que era? Era o canto das criaturas. Glória a Deus nas alturas é o canto das criaturas. Ondas e mares celebram os... O negócio não falava nada. Aí só falava glória, glória, glória te damos, Senhor, glória, glória a ti, eterno louvor. E ficava falando da natureza, das plantas, dos animais. E cadê a glória ao Pai, né? O Filho, né? O unigênito? Não tinha, a oração do glória ia embora. Ato penitencial era um forró. Agora, fala pra mim, como é que tu pede perdão? Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa. Não dá pra... não tinha como, gente. Né? Então, tudo isso era fruto dessa teologia que
tirou a ideia de reino de Deus e chamava só de reino. Implantar o reino aqui. Né? O reino de Deus tem que fazer aqui, porque ele é um reino que ele tem que acontecer na história. Entenderam? Então ele tem... Ó, tinha até sanfoneiro na missa, eu achava esquisito. Isso quando você não tinha você tinha sanfona, nós tínhamos um cara tocando timba. Você fica mano. Como é que pode isso, cara? Olha, era cada uma, meu. E aí todo mundo respondia. O pessoal quase rezava junto com o padre a oração eucarística. Tudo. É engraçado, e não é. Então. Como é que é? Seria cômico se não fosse trágico, né? Exatamente. Né? Vocês quem já cantou em missa, ou quem toca em missa, tal, vai vendo. Olha, imagine. E eu lembro isso aí, eu vi. Ninguém me falou, eu vi. Além disso, né? Um dia chegou o senhor lá na paróquia, conversando com uma senhora que eu acho que era do apostolado. Aí ele falou, avisa as senhoras lá que tal dia vai ter a reunião. Ele falou lá, reunião importante, não sei o que e tal. Ela, tá, você quer que a gente comece, a gente puxa a oração? E deu um pito na mulher. Ele falou, que negócio é esse? Nós não queremos isso aí não. Isso aqui é uma coisa prática. Vocês estão com esses negócios? Fazer oração. Não é a missa que eu tô falando de uma coisa prática, de uma coisa verdadeira, de uma coisa real, sai desse sonho e tal. Porque o que nós vamos fazer é prática. Ele batia no pé que era uma coisa prática que ia acontecer. Então por isso que ia ter reunião para reunir as pessoas e tal. Então o negócio, a igreja estava parecendo um sindicato. Né? Sei lá, estava parecendo reunião de encontro universitário. Né? Grêmio estudantil, alguma coisa assim. Era uma loucura. Né? Tem ainda alguns problemas? Tem. Tem os padres malucos? Tem. Tem as músicas malucas? Tem. Mas, nossa, perto do que já foi. Hoje, pelo menos, tem gente que fala, não, eu quero me portar corretamente. E tem padre que fala, não, eu vou celebrar corretamente esse negócio aqui, ó. Tem as coisas aqui para fazer, eu vou fazer do jeito que tá escrito aqui no missal. Graças a Deus. Mas, imagina, o negócio era todos os padres. Bispo. Tudo. Aí uma coisa ou outra era mais assim. Tanto que você tinha grupos que ainda mantinham uma espiritualidade e que eu acho que carregaram a década de 90. Antes da renovação carismática. Tá? Para quem participa de grupos de oração ou participou, antes da renovação, acho que alguns grupos seguraram o rojão. Né? Cursílio, encontro de casais, encontro de adolescentes, né? Não a pastoral da juventude. A pastoral da juventude também tinha uma linha meio politizada pra caramba. Então a gente tinha esses problemas. Né? Que é a galera que acha que assim, nós vamos ter uma igreja que vai ser tão triunfante que ela vai fazer uma organização política, inclusive através do voto democrático, né? Através das eleições, e que nós vamos fazer com que as coisas aconteçam de acordo, e isso vai ser o reino de Deus. O problema é que quando você escuta de teólogos que ainda estão vivos, claro, ou que mantiveram a continuidade, quando você escuta, você fala, peraí, tem alguma coisa errada, porque esse pessoal, no fim das contas, concorda com o divórcio, concorda com o aborto, concorda com tanta loucura. Era ministra que celebrava muitas vezes e não tinha muitos sacerdotes, exatamente. Direto tinha a celebração da palavra. Hoje você vê mais padres. Eu sei que tem paróquias que estão sem padre. Muitos fiéis não iam por conta disso. Qual foi o período que a igreja mais perdeu fiel? Década de 70, de 80 e uma parte de 90. Depois ela dá uma crescida, depois ela volta a dar uma diminuída. Ela deu uma diminuída nos últimos anos. E por quê? Primeiro, esse negócio dos padres parar de celebrar. Segundo, essa politização da igreja.
Os caras tornaram a igreja um palanque político. Né? Você fala, não, aí não dá, velho. Eu já me irrito de ser obrigado, né? Porque às vezes a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Já fico irritado só de acompanhar a coisa. Imagina ainda chegar lá e o padre começar a fazer campanha política. Ah, não, velho, aí não dá, não. Então muita gente saiu por quê? O cara falou, peraí, eu quero rezar, eu quero entrar em oração. Aí nessas horas eu sou obrigado a dar uma palmatória, eu que reclamo pra caramba, né? Fala, pô, porque os evangélicos, não sei o quê. Mas eu sou obrigado a falar, mas os caras existem por cagada nossa. Desculpa o termo, mas assim, né? Por quê? Porque enquanto a gente tava querendo virar um partidão, os caras estavam rezando pelas pessoas. Vem cá, vou pôr a mão na sua cabeça. Vamos orar, meus irmãos. E aí, pô, aqui tem oração, então vamos orar. Você vai ler a Bíblia? Nossa, vai ler o Evangelho. Os caras liam o Evangelho e ficavam negando tudo que estava. Eu lembro de várias vezes. Jesus falava um negócio, os caras falavam assim, mas Jesus não quis dizer isso. Aí você fala, mas peraí, você está negando o que ele disse? Então como assim? Então várias vezes. E aí que muita gente foi mesmo, para igrejas evangélicas, porque as igrejas evangélicas os caras falavam de Jesus, de vamos nos converter, vamos fazer oração, vamos dar as mãozinhas aqui e vamos rezar. Eles não falam rezar, mas vocês entenderam. Aí é lógico que ia dar queda mesmo, por isso que caiu pra caramba. Então essa falta de identidade católica, de querer viver aquilo, é o que provocou a nossa queda. E isso aconteceu no Brasil assim muito forte. Por isso que nós já estamos numa tendência e dizem que até 2030 nós não seremos mais a maioria. Né? O cristão pode se envolver com política? Pode e deve. Se vocês verem, tem um discurso do Papa Francisco falando. A política pode ser o mais alto grau de caridade, desde que um cristão envolvido com o evangelho use da verdadeira caridade para fazer o próximo, para fazer o bem. Né? Cabe a nós realmente, né? Você tem a sua profissão, ser o melhor profissional e, vivendo a sua fé, entregar aquilo que Jesus entregaria se ele tivesse a sua profissão. É assim que a gente evangeliza. Né? O próprio São José Maria Escrivá fala que nem sempre dá para falar de Jesus. Chegar e falar, deixa eu te contar sobre Jesus. Tem gente que não gosta, mas você ser o mais ético, o mais correto, né? Defender a verdade, mesmo que às vezes a gente corra risco de perder o emprego, é isso que a gente faz como cristãos. É realmente fazer o que é correto a se fazer. Ser o melhor profissional. Né? Buscar galgar. Eu falo pro pessoal, a gente precisa ter um monte de bilionário católico aí. Porque tem um monte de bilionário pagão, os caras começam a fazer adoração ao demônio aí, pô. E banca ainda até de cantor fazer, né? Banca aí essas maluquice, defende um monte de loucura com esses institutos e fundações, por isso que a gente acaba tendo campanha, vamos liberar todas as drogas, vamos liberar aborto, vamos liberar, deixa eu ver o que mais que eles, eutanásia. Então, a gente precisava ter, seria ótimo, né? Resto para vocês virar tudo bilionário. Vocês têm as fundações, botar essas universidades aí para estudar o que é sério, o que é certo. Porque tá difícil. Então, Judas era isso, essa mentalidade de que a coisa ia ser assim. Pedro também pensava isso, tanto que Pedro vai lá, já corta a orelha do Malco, já quer dar soco, vamos resolver a parada. Eu já tô acabando, tá, gente? E o negócio, de repente Jesus manda parar todo mundo. Chega, eu me entrego. Eu não pedi, né? Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda, que eu não mandei você tirar a espada aí. Guarda ela, não é agora a hora. Eu me entrego livremente. E aí Jesus se entrega para ser crucificado, para ser julgado. O inocente, o cordeiro imolado vai se entregar sozinho. E vai permanecer sozinho, porque o que acontece? Está todo mundo linha. E o próprio Judas fala, eu entreguei um homem inocente.
Jesus foi crucificado no Monte Calvário. Na cruz, orou pelos inimigos. Deu sua mãe ao discípulo João e, consequentemente, a toda a humanidade. João espertamente não põe o nome dele, né? O discípulo que ele amava. Na pessoa de João, todos nós, deu a sua mesma mãe, Maria Santíssima. Ofereceu sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Bastaria que um anjo fizesse isso por nós? Não. Porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era, sob certo aspecto, infinita. E para que essa ofensa feita a Deus fosse satisfeita, quer dizer, se resolvesse o problema, requeriria uma pessoa que tivesse merecimento infinito. E Jesus tinha méritos infinitos diante do Pai. Para satisfazer, era necessário que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Sim. Era necessário que Jesus fosse homem para poder padecer e morrer, porque Deus não poderia morrer, na sua divindade, na sua natureza divina, mas na sua natureza humana, sim. E era necessário que ele fosse Deus para que os sofrimentos fossem de um valor infinito. Então, Jesus morrendo como homem, os merecimentos do homem que é Deus agora são infinitos e podem aplacar e nos salvar e nos tirar desse vale de lágrimas. Por que razão era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito? Era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus ofendida pelo pecado é infinita. E era necessário que ele padecesse tanto? Não. Bastava uma gota de sangue para salvar a humanidade. Não sei se vocês já ouviram os padres falarem isso. Porque o menor dos sofrimentos bastaria para a nossa redenção. Porque cada um dos atos dele é de valor infinito. Então, se Deus falasse, está salvo. Se ele fizesse só, tirasse uma gotinha do dedo, salvaria a humanidade. Então, por que ele quis sofrer tanto? Por que apanhar tanto? Quem viu o filme A Paixão sabe do que eu estou falando. Ou quem viu aquela imagem que tem na Nossa Senhora Aparecida do Jesus padecido após as chibatadas, aquela é pesada, né? Jesus quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para nos mostrar mais claramente o seu amor e para nos inspirar maior horror ao pecado. E aqui eu falo, aquilo ali é uma imagem nossa. Aquilo ali somos nós. Aquele Jesus chagado somos nós, porque nós somos tão pecadores. E aquilo deveria acontecer conosco e não com ele, porque ele é inocente. Na cruz haviam 3 cruzes: o inocente, o arrependido e o pecador que se manteve no seu pecado e que vivia para o seu pecado. Todos sofrem. Na humanidade, todo mundo sofre, gente. Não existe um ser humano que não sofre, desde o princípio de nossa vida até o fim. A gente sempre existem sofrimentos e dores. A gente reza no Salve Rainha, Vale de Lágrimas. Nós saímos do Jardim das Delícias, nós viemos para o Vale de Lágrimas. Aconteceram prodígios na morte de Jesus? Sim, diz que se obscureceu o sol, tremeu a terra, abriram-se algumas sepulturas e mortos ressuscitaram. O corpo de Jesus foi sepultado num túmulo novo, escavado na rocha do monte, pouco distante do lugar onde ele fora crucificado. E aí vem. Na morte de Jesus, a divindade separou do corpo e da alma? Na morte de Jesus, a divindade de Jesus, a sua natureza divina, não se separou nem do corpo nem da alma. Só a alma humana de Jesus separou do corpo, porque ela tinha uma coisa para fazer. Então, a divindade de Jesus permanece no corpo e na alma. O corpo e a alma separou, humana. Mas a divindade permaneceu no corpo e permaneceu na alma. E a alma foi para algum lugar. Nós vamos ver isso semana que vem. Por quem morreu Jesus? Quando Jesus estava... Vai ficar gravado. Quando Jesus morreu, ele morreu por você e por mim.
e por todos nós, por todos os homens, e satisfez a todos, desde o início da criação do mundo até o fim que ainda não chegou. Então é pelo pecado de todos os homens e mulheres dessa face da terra que vieram a este mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Se Jesus morreu para a salvação, por que nem todos se salvam? Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam porque nem todos o reconhecem. O reconhecimento aqui é ter fé, tá? É o ato de fé. Não faz o ato de fé, não reconhece que Jesus é Deus, não reconhece, então não vai ter amor, porque não vai crescer a fé, a pessoa não vai ter entendimento disso, ela não vai aceitar, não vai querer Jesus. É por isso. Nem todos seguem a sua lei, nem todos servem os meios de santificação que ele nos deixou. Então, para nos salvarmos, não basta que Jesus tenha morrido por nós. Para nos salvarmos, não basta que Jesus tenha morrido por nós, mas é necessário que sejam aplicados a cada um de nós o fruto e os merecimentos da sua paixão e morte. A aplicação que se faz, sobretudo, por meio dos sacramentos, instituídos para este fim. Quer dizer, o sacramento existe para essa salvação que Jesus vai aplicar a partir da sua cruz. E como muitos não recebem os sacramentos, ou não os recebem com as condições devidas, tem gente que recebe, mas não está nem aí, eles se tornam inúteis para a salvação, né? E a pessoa não está dando atenção nenhuma para a morte de Jesus. Mas, Leandro, foi a morte de Jesus que nos salvou? Foi, a gente canta, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A salvação veio na cruz. E a ressurreição? Então, a ressurreição é a confirmação de tudo que Jesus vai fazer em sua paixão e morte. Que ele vai dar um próximo passo. Para onde ele foi? Agora ele vai buscar os justos para levá-los para o céu. Porque agora, com a salvação, o céu se abriu. Quem viu no filme A Paixão, quando Jesus morre, o diabo descobre que ele é o Filho de Deus. Isso, inclusive, sai da boca de um soldado. Sai da boca do... realmente ele era o Filho de Deus. Olha o que aconteceu, olha os sinais e tudo mais. Aí mostra o demônio gritando. Ah! Isso no filme. Quer dizer, você perdeu, filho. Ele já é um derrotado. Então é neste sentido. Na semana que vem, nós vamos falar de que ele desceu aos infernos, ou desceu à mansão dos mortos. Depois, vamos falar da sua ascensão. E se der tempo, a gente fala que ele veio julgar os vivos e os mortos e como é que vai acontecer o juízo final. A gente vai falar do juízo particular e do juízo final. Como é que acontece a coisa. Então nós vamos entender isso. E é isso. Eu tenho que escolher alguns pontos, né? Não dá para ficar passando ponto a ponto, senão a gente ia mencionando outra coisa, mas a gente tem que avançar aí para completar. Estamos quase completando aí a vida de Jesus. Falamos hoje de Pedro e Judas, né? Só para terminar e completar. Qual foi a diferença então de Pedro e Judas, se os dois de certo modo, vocês forem pensar assim, um traiu por moeda, outro bancou, mas não assumiu? A diferença foi a seguinte: Judas teve remorso e olhou para si mesmo e disse: eu entreguei um homem inocente. Como eu posso fazer um negócio desse? Como é que eu posso errar? Olha que vaidade. Eu errei. Então ele olhou para si, ele não olhou para o Cristo. Pedro, diferente de Judas, que teve só um remorso, porque na verdade ele estava olhando para si, Pedro olha para o Cristo e se arrepende. E por isso que depois, na ressurreição, vai vir aquele momento em que Jesus vai falar com Pedro e vai falar: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Que ele vai dizer, na verdade, ele vai dizer assim. Eu vou usar o termo grego que fica mais fácil para vocês entenderem. Porque depois eu vou explicar o termo. Ele vai dizer assim: Pedro, tu ágape me. Aí ele vai dizer: sim, eu fili. Que os dois são amor, tá? Mas quando a gente vê a tradução amor apenas, a gente não está entendendo. Mas ele está dizendo que ama. Por que Jesus está insistindo? Então vamos lá. Quando Jesus usa o termo ágape,
Usa por 2 vezes. Fala, você me ágape. Ágape é o amor incondicional. É aquele amor que dá a vida. É o amor que se sacrifica. É o amor de Deus. É o amor gratuito. Que a pessoa ama porque ama. Não tem algo que ela está recebendo de volta. Não. Ela ama. O fili, ou a filia, é o amor de família. É o amor de amizade. Que a gente tem na nossa família. Que a gente tem com os amigos. Né? Esses são amores que nós temos mesmo. Que nós queremos as mesmas coisas e buscamos as mesmas coisas e detestamos as mesmas coisas. Amizade e família costuma ser isso. Então Pedro está só nesse nível da filia. Então Jesus pergunta 2 vezes para Pedro, você tem um amor ágape por mim? E ele responde que tem um amor de filia. Não é um amor pleno, não é um amor completo, é um amor grande. Ele tem um grande amor, gosta muito, né? Tá junto, se sente da família. Mas ainda não é um amor que dá a vida. Ainda não é o amor de Deus. Ainda não é o amor incondicional. Talvez o amor que a gente vê humano aqui é o amor de mãe. Mais próximo. Então essa é a diferença. Mas chega uma hora que Jesus, na 3ª vez, fala para ele assim, Pedro, você fili, né? Quer dizer, você tem um amor de família por mim? Aí Pedro percebe, abaixa a cabeça e fala, Senhor, tu sabes tudo. Você sabe que eu te amo. Então é nesse sentido. Por isso que Jesus está trabalhando. Fala, então apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Né? Para ele ser forte. Calma, filho, seja forte. Talvez entendendo agora esse contexto, para nós fica mais fácil entender. E aí ele é remido. E é chamado a remir também as ovelhas. Aí disciplinar as ovelhas dele. Quer dizer, a igreja está se formando aí. Na semana que vem a gente vai ver como é que Jesus abriu o céu aí para os justos. Tá bom? Ai, ai. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou.